não é? Enfim, vamos então avançar com as notas informativas que temos para esta edição. Uma edição que vai também ser marcada por conta da subida ou do reajuste do preço do pão. Ai, meu Deus! Ai, 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 a minha nação linda! Nós já refletíamos a respeito do pão, refletimos a respeito do pão por muitos dias nós refletimos aqui a respeito do preço do pão, olhando para a produção do trigo. Falamos aqui do Tsangano, que é um exemplo claro daquilo que está a acontecer, certo? Com a produção do trigo. Entenda uma coisa, telespectador. Precisamos criar soluções, não é? Precisamos criar soluções. E nós que estamos aqui a acompanhar o programa, ajudamos com opiniões. Parecendo que não, há muitas coisas que inclusive viemos aqui testemunhar que acontecem por conta das opiniões que são desenvolvidas aqui no Interação Matinal. O caso concreto é das portagens, não é? Fizemos muitas sondagens aqui e houve mesmo redução pela metade do preço de portagens para os semicoletivos, não é? E é o que muitos clamavam aqui no Interação Matinal. Então não tenhamos preguiça de pensar e apresentar as nossas opiniões, porque é fundamental que as pessoas, que os dirigentes ouçam aquilo que é a opinião de quem? Do povo. O pão sofre um reajuste de preços. Nós já tínhamos falado aqui da questão da produção. A produção agrícola é fundamental, não é? É fundamental. Há muita concentração e, obviamente, sendo um recurso que está no nosso país, é preciso, de facto, haver concentração, mas, eventualmente, esteja a acontecer aqui uma concentração excessiva aos projetos de gás e outros projetos ligados aos recursos naturais e minerais, indústria extrativa no geral. Mas há um fator fundamental que já foi denominador comum naquilo que é o autossustento da nossa nação, que é a agricultura. O que mais importamos, para além de roupa, para além de outros materiais, são os alimentos. Já discutimos aqui sobre a capacidade de produção que Moçambique tem, já discutimos aqui sobre a capacidade de autossustento que o país tem. Grandes projetos foram mencionados aqui e houve ideias de revitalização desses grandes projetos. Olha, trouxemos um exemplo concreto de Tsangano, que produz trigo, vende o trigo ao nosso vizinho Malawi e depois Malawi vende pão. Certo? Hoje, o pão sofre um reajuste. Qual é a justificação? É que há subida do preço do trigo nas moageiras. Vamos acompanhar esta reportagem e depois eu volto para conversarmos sobre isto e também para lançar o nosso tema do dia. Carrega! Uma das padarias é esta do bairro da Machaquenede, onde o pão de 120 gramas, que antes custava 12 meticais, registrou o aumento de 1 metical, passando a custar 13 meticais. O pão já subiu 13, enquanto era 12. Senhora Salfina, com 6 membros do seu agregado familiar, no lugar de comprar 6 pães, o dinheiro apenas chega para a metade, o que não é sustentável. Não chega, porque eu em casa tenho 6 pessoas.
mas comprou 3 pão. No bairro da Machaquene C, o mesmo pão subiu 2 meticais, que passa dos anteriores 12 para 14 meticais. Surpresa, eu não sabia que o pão era 14 meticais. A mesma realidade encontramos numa das padarias do bairro do Alto Maé. O reajuste em alta do preço do pão apanhou de surpresa a muitos consumidores. Em padarias como esta, quando se chega aqui, o utente depara-se com novos preços. De 12 meticais, o pão de 120 gramas agora é vendido a 14 meticais, para surpresa destes. Muitos pedem com que o governo possa se pronunciar, aliás, exigem com que o pão não possa aumentar do preço. Não houve explicação se é a farinha que aumentou, o que foi, mas apanhamos surpresa porque mesmo nos mídias acho que não se falou de nada desses aumentos. Yuseninha Banga diz que está submetida a uma ginástica na gestão em casa. Que teremos que diminuir um pão. Em algumas padarias, pelo menos até o princípio desta segunda-feira, os preços não tinham mudado. Eu comprei a 12. Significa não ter subido? Significa isso, sim. Tem informações de que os outros mudaram ou não? Mudaram. Ele é indispensável na mesa das famílias e não deve ser mais caro, segundo os consumidores. Onde é que vamos? Porque o salário continua a ser o mesmo, não houve aumento do salário. Então, nós não sabemos realmente para onde é que vamos. Não se justifica a subida do pão neste momento, porque o custo de vida está alto. Mas os responsáveis das padarias explicam a razão da subida. Devido a essa subida do preço da farinha, que já vem de 2022, mas desde 2022 nós nunca atualizamos o preço. Ok. Fomos aguentando. Só que esta última subida do trigo é que as padarias não vão aguentar resistir. Ok. Vamos ter muitas padarias a fechar. Né? Então, houve um consenso entre as padarias. Aumenta o preço do pão e o bolso do cidadão comum cada vez mais apertado, traduzindo-se em um autêntico luxo na mesa. Muito bem. Este é o cenário que está a ser vivido em algumas padarias. Nem todas já atualizaram o preço. E tomara que continue assim, não é? Quero acreditar que muito poucos moçambicanos, quase que nenhum moçambicano gostaria de ver o preço ainda mais agravado. Olha, qual é a nossa reflexão a respeito disto? Por que que o pão sobe? Porque o trigo também está a subir, não é? Porque o trigo está a subir. Essa é a justificação apresentada por uma das padarias. O trigo está a subir. Muito bem. Há quem diz que não se pode justificar a subida do preço do pão nestas alturas. Desde 2022, que o preço do trigo ou o preço do pão não é reajustado. Diz uma das padarias, refere assim, não é? O proprietário de uma das padarias refere assim. Tudo bem. Nós já vinha recebendo algumas indicações aqui no Facebook, durante a interação matinal. Olha, mas Luciano, atenção ao preço do pão. Atenção ao preço do pão. Atenção ao preço do pão. E hoje já há evidências de que, de facto, em algumas padarias há alteração do preço do pão. Compatriotas, como é que nós podemos inverter este cenário? Se adotamos políticas agora de produção em grande escala do trigo para comercialização interna, eventualmente não possa surtir efeitos hoje ou amanhã, porque precisa também de um tempo para a produção. Mas há uma situação aqui que é fundamental, que tem que ver mesmo com o agravamento do custo de vida. Ao se alterar o preço de pão, obviamente que há um agravamento do custo de vida. Sabe-se que o pão é para muitos de nós um alimento indispensável, não é? Na nossa dieta alimentar. Indispensável. Alguns de nós tornamos o pão a nossa refeição como almoço, não é? Tomamos chá às 12 e depois lá no final do dia, à noite, jantamos e até dia seguinte
temos o mesmo exercício, não é? Muitos de nós só temos 2 refeições. Muitos têm 2 refeições. Falo daquelas refeições padronizadas. Agora, se há quem compra uma coisinha ali e come, esse é outro assunto. Mas há muitos de nós, existem muitos moçambicanos que só têm 2 refeições padronizadas. Olha, por volta das 11, 12, é o chá com pão e pronto, já até à noite. Não é? Acontece muito isso. Agora, agravar o preço do pão é muito, mas muito, digamos, asfixiante para muitos moçambicanos. Convenhamos, é muito asfixiante. Agora, como é que nós podemos inverter este cenário? Que políticas nós podemos adotar a partir de agora para evitar que cenário desta natureza aconteça com um agravante nos próximos tempos? Nós estamos a dizer que agora produzimos quantos? Produzimos cerca de 20 mil toneladas de trigo, não é? No entanto, consumimos pouco mais de 450 mil toneladas. Significa que temos uma diferença em termos de produção e consumo de sensivelmente 420 ou 430 mil toneladas. Então estamos a produzir muito pouco. Atenção, a produção não significa que não exista terras aráveis para o efeito. Estamos a dizer que neste momento estamos a produzir isso, cerca de 20 mil toneladas, mas consumimos muito trigo, com destaque para o pão. Agora, que políticas podem ser adotadas? Políticas urgentes. Lá em Tsangano, uso sempre Tsangano porque é um assunto que dói a muitos, não é? O fato dos moçambicanos produzirem o trigo, lançarem lá para Malawi produzir o pão e devolver o pão já feito e, obviamente, vai pagar mais. Não é? Obviamente, vai pagar mais. Então, temos que encontrar soluções para aumento da produção do trigo ou não? Temos que encontrar. Mas agora há um problema aqui. É que o pão, enquanto não se encontra a solução para a produção em grande escala e suficiente do trigo para o abastecimento nacional, está a subir. Está a subir. Alguém tem que travar isto.